todos nós possamos estar dispostos, irmãos, a nos entregar mais e mais ao Senhor nesse ano. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Do versículo 45 ao versículo 52, Evangelho de Marcos. Logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Versículo 50, apenas a frase, tende bom ânimo. Grava essa frase de Jesus para o meu coração e para o seu coração. Tende bom ânimo. Já foi lido aqui no início, texto lindo da palavra de Deus, que foi a conquista da terra, por aqueles que tiveram bom ânimo. Tivemos agora um fim de ano, onde nós começamos a fazer muitas projeções. Faz parte da nossa natureza fazer projeção para o ano novo que vai entrar. Que a nossa natureza nos deixa ligado a esse calendário, né? Porque o ano mesmo nós não sabemos qual o calendário. É o grego, é o gregoriano, é o judaico, é o chinês, tem tantos calendários, né? Mas nós estamos vivendo esse calendário nosso. Estamos entrando no ano de 2013. E sempre nós fazemos muitas promessas no final de cada ano, para o ano que vai entrar. Faz parte de cada um de nós. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo aqui fez alguma promessa para o ano que entrar. Vou fazer um curso esse ano, né? Esse ano eu vou fazer uma dieta. Esse ano agora eu vou me inscrever na academia, vou começar a caminhar. Esse ano que vai entrar eu vou, né? Eu vou sair fora desse relacionamento que me atrapalhou a minha comunhão com Deus todo ano que passou. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou em todas as orações de sexta-feira. Então nós fazemos projeções, essas expectativas, elas são reais para nós no momento. Só que assim como no dia 9/9 de 1999, eu estava lendo por acaso um dia desses, foram realizados milhares de casamentos no mundo inteiro, que escolheram essa data, 9/9 de 1999, para a pessoa marcar. Já se passaram alguns anos, e eu creio, e nós sabemos, que muitos desses casamentos, infelizmente, já naufragaram, já terminaram, porque promessas foram não cumpridas, votos de fidelidade foram quebrados, e isso faz parte, infelizmente, da natureza nossa. E o mal que a tem atingido, acho que muitas pessoas nesses últimos tempos, é o desânimo, irmão. O desânimo tem atingido muitas vidas, muitas pessoas. As pessoas estão desanimadas com a sua própria vida, desanimadas com a vida. Por isso que muitos se matam todos os dias. Por isso que no Rio de Janeiro tem uma média de 3 a 5 suicídios diariamente. Você não sabia disso porque a mídia não mostra. 3 a 5 suicídios diários no Rio de Janeiro. Pessoas estão desanimadas com a sua vida espiritual. Como foi dito hoje pela manhã, tem saudade do tempo que orava mais, tem saudade do tempo que buscava mais, tem saudade do tempo que lia mais a palavra de Deus, tem saudade do tempo que tinha mais comunhão com Deus. E nós queremos voltar a esse tempo, mas não encontramos forças muitas vezes para voltar a esse tempo.
E só com a ajuda de Deus, que eu e você vamos conseguir. E vamos superar isso em nome de Jesus. Então muitos andam desanimados com a família. Quantas famílias estão se deteriorando? Quantas famílias estão acabando? Quantas famílias ainda se sustentam apenas por causa de filhos? Porque acham que o filho, está segurando e o desânimo toma conta. Muitos estão desanimados com a sua vida profissional, desanimados com o seu emprego, desanimados com o seu negócio, desanimados com o seu trabalho. Porque acha que não vai para frente, não é aquilo que ele escolheu. As lutas e as dificuldades muitas vezes elas vão nos levar ao desânimo. Nós estamos muitas vezes como os discípulos remando contra o vento. É o vento contrário. E chega um tempo que o vento contrário vai minando as nossas forças, nós começamos a desanimar e começamos a perder as forças. E aí que eu e você, nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Como diz aquele corinho, descansa no Senhor e espera nele. É difícil descansar no Senhor e esperar nele. Ele diz também, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Há um momento que nós temos que nos aquietar, que nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Porque em todo esse burburinho dessa sociedade tão corrida, dessa sociedade tão afastada de Deus, dessa montoeira de problemas que nós muitas vezes trazemos para nós, e também dos trabalhos, das ocupações, nós não estamos às vezes com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Estes homens tinham acabado de ver Jesus operar tremendos milagres. Tremendos milagres. Mesmo assim eles já não estavam crendo, ficaram aterrados, quando Jesus se aproximou. Mas Jesus diz, tende bom ânimo. Por que e como eu e você podemos ter bom ânimo? Por quê? E como eu e você podemos ter bom ânimo? Vamos para o texto. No versículo 45 diz, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Por que eu e você temos que ter bom ânimo? Porque em primeiro lugar foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos comissionou, foi Ele quem nos mandou, é Ele quem deu a voz para que eu e você pudéssemos ir. É Ele quem nos chamou, e quando Ele chama, Ele garante. Se Ele impeliu os discípulos a embarcarem, para encontrar com eles do outro lado, jamais aquele barco iria afundar. Alguém poderia morrer ali sim, mas se saísse do barco, a nossa missão é continuar no barco. É a minha missão, é a sua missão, poder continuar no barco. E eu quero me reportar aqui a um outro personagem da história, que é Davi. Lá em 1 Samuel, quando você vê que Deus manda ungir, o profeta Samuel vira ungir o rei. O profeta Samuel foi à casa de Jessé. Jessé reuniu todos os seus filhos. Ele tinha 8 filhos, reuniu somente 7. Os maiores, os guerreiros, os mais preparados. E todos aqueles foram ali passando pelo profeta. O profeta, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais alguém? Tem umzinho que está lá no campo. O caçulinha. Está lá cuidando das ovelhinhas, traz ele. Foi aquele quem Deus chamou. Foi aquele quem Deus comissionou. E quando Ele chama, Ele garante. E diz a palavra de Deus que o profeta Samuel pegou aquele chifre de azeite e ungiu aquele moço. E diz que logo após ele ungir aquele moço, o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor se apossou dele. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante para a minha vida e para a sua vida. Quando o Espírito de Deus entrou em mim, entrou em você, quando Ele se apossou de nós, quando Ele tomou conta da nossa vida, nós não apenas nos tornamos irmãos de Jesus, filhos de Deus, não. Aumentou a nossa capacidade, irmão, de raciocinar, aumentou a tua inteligência, aumentou a tua ousadia, vai aumentar a tua intrepidez, vai aumentar a tua perspicácia, tudo aumenta, porque o Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele nos fortalece. Nós temos é que estar com os ouvidos abertos,
para entender o que Deus vai querer conosco. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que disseram: olha, depois que eu me decidi para Jesus, ou depois que eu me batizei, ou depois que as coisas aconteceram de uma forma diferente, eu tive uma direção, eu fiz algo tremendo. E a palavra de Deus diz que sempre que Davi saía, ele saía com prudência, inteligência, capacidade aumentada. É isso que Jesus faz comigo e faz com você. Então nós temos que ter bom ânimo. Você tem um emprego que te desanima? Tem bom ânimo. Você tem certeza que Jesus te colocou lá? Ele vai te dar vitória lá. Ele vai te fortalecer lá. Ele vai te exaltar lá. A família que você tem, não foi Jesus que te deu? Você crê nisso? Foi Jesus que te deu? Tem revés, tem luta, tem dificuldade. Todo mundo tem. Mas com Jesus no barco, ele diz: tem bom ânimo. Eu vou te dar vitória nessa área. Eu vou abençoar a sua família. Eu vou te sustentar. Eu vou te levantar. Eu vou te erguer. Eu vou alegrar o teu coração. Tem de bom ânimo. Que no ano de 2013 você tenha muito bom ânimo, irmão, para alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Porque foi Ele quem me chamou. Foi Ele quem te chamou. É Ele quem nos comissiona a fazer a sua obra. Nós também podemos ver que mesmo com todas essas lutas, no versículo 46, diz que tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus nunca deixa de interceder por mim e por você. Nunca. Nós deixamos de orar, nós falhamos nas nossas promessas, mas Jesus sempre está intercedendo por mim e por você. Nós estamos passando por lutas às vezes, nós estamos passando por um desânimo total, às vezes você está por um fiozinho, de sair da presença de Deus, mas Ele sempre está intercedendo por mim e por você. O inimigo da nossa alma pode ter te levado a errar, pode ter te levado a pecar, pode ter levado você a cair, mas é o Senhor quem te levanta. Satanás não tem nenhum domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tanto que a palavra de Deus diz: filhinhos, se pecardes, 1 João, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem intercede por mim e por você. Sempre vai estar intercedendo. Quando Ele foi embora, Ele também foi um pedido de intercessão junto a Deus. Pai, não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Ele estava intercedendo por mim e por você. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Irmão, nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não somos desse mundo. Jesus falou com Deus. Porque assim como eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo. Santifica-os, ó Pai, na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que nós possamos nos santificar na verdade da palavra de Deus na nossa vida, para que possamos alcançar todas as promessas com bom ânimo, em nome de Jesus. Ele está intercedendo, Ele está vendo a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema. No versículo 48 diz assim, depois Ele tem intercedido, e vendo-os em dificuldade a remar. E vendo-os em dificuldade a remar. Ele está vendo, irmão. Aquilo que você está passando, não pense que está desapercebido para Jesus, não. Aquilo que você pensa que ninguém está olhando por você, Jesus está olhando. E um texto que eu gosto muito, aquele daquela mulher enferma que está lá em Lucas. Lucas 13. Lucas 13. Fala da cura daquela mulher enferma. Ora, ensinava, no versículo 10 em diante, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou
e dava glória a Deus. Esta mulher tinha tudo para se deixar abater pelo desânimo. 18 anos com uma enfermidade, um espírito de enfermidade que a deixava encurvada, onde ela só podia olhar para baixo. 18 anos. Mas eu creio que em todo esse tempo ela nunca deixou de ir na sinagoga. Ela ia na sinagoga, ela ia ouvir a lei de Deus, ela queria se aproximar, ouvir algo da parte de Deus. E chegou o dia que Jesus estava lá. E nesse dia, Jesus a viu. Jesus a viu e Jesus a chamou. Os olhos de Deus estão sempre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sempre, irmão. Por mais que o acusador, por mais que o inimigo venha dizer que você está sozinho, sozinha. Por mais que o inimigo venha dizer que ninguém te ama, ninguém te quer, né? Jesus está olhando por mim e está olhando por você. E aquilo que aquela mulher, quem sabe com aquele tempo, Jesus disse, a tua enfermidade, ela tomou até posse daquela enfermidade como se fosse dela. E era um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade que estava atormentando, assolando a vida daquela mulher. Mas ela naquele instante, naquele momento, ela teve ânimo. E ela alcançou o favor de Deus. Porque ela foi o quê? Persistente, perseverante, insistente em procurar receber e ouvir algo da parte de Deus. Nesses dias muitas pessoas às vezes perdem a bênção de Deus, deixam de alcançar a bênção de Deus, porque elas não são às vezes perseverantes o suficiente para estar na presença de Deus. Ou em casa, ou até mesmo num culto. Onde devido à modernidade de hoje, muita gente, eu nem sabia desse termo, deixa eu ver se eu me lembro, quando eu tive no debate da melodia, e o termo lá da pesquisa foi homonofobia, eu acho que era um nome desse assim. Não, pessoas que não podem ficar de maneira nenhuma sem o celular, né, que possa estar acessando a internet. Eu nem sabia esse termo. E no final da pesquisa, 57% das pessoas declararam que tinham esse mal. Pessoas que não conseguem deixar de jeito nenhum. Então a pessoa está no culto e está com o celular escondidinho, passando mensagenzinha para um e para outro. Passando mensagenzinha para o coleguinha que está não sei onde, para o namorado que está na outra igreja, ou que está em casa, para a namoradinha. Está passando mensagem, está desligado, né? O celular toca, a pessoa sai correndo dentro da igreja. Ela não prioriza a palavra de Deus para a sua vida. Ela não prioriza o momento de estar na presença de Deus. E é tão pouco tempo. E ela sai correndo, não importa. Vai atender, a não ser que a pessoa seja um médico, esteja com alguém muito enfermo no hospital, está ali, né? Mas a pessoa tem que saber dominar as coisas. Eu tenho celular, amado. Acho que uma das primeiras pessoas a ter celular no Rio de Janeiro. Foi mesmo. Eu tenho celular quando ninguém tinha, quando eu pagava para as pessoas ligarem para mim. Era uma fortuna o celular. Mas eu nunca entrei com o celular para dentro da igreja. Para atender nada. Eu desligava. Ainda mais naquela época era um tijolão desse tamanho assim, ó. Era um tijolo, era um celular. Hoje é tudo pequenininho, bonitinho, mas era um tijolão assim, né? Eu deixava no carro, ou então quando eu deixo no silencioso e não atendo dentro da igreja de jeito nenhum. Eu falo daquilo que eu vivo, porque eu não posso falar para você não fazer algo que eu não faço. Isso jamais, né? Então muitas vezes, chega na hora que era para Jesus te ver, você está lá fora falando no celular. Olha aí. Aí Jesus não te viu aqui dentro, deixou, perdeu a bênção, vai ficar na fila, vai entrar lá no final da fila de novo, né? Vai entrar no final da fila. E outras coisinhas que nós precisamos, irmãos, mudar. Nós precisamos mudar para nos aproximar mais de Deus. A irmã Beth falou assim, não sei o que vocês estão fazendo, pessoal do louvor. Mas eu sei o que é, porque eu já vivi muito isso na minha vida. Principalmente no louvor. A irmã Beth também sabe. A gente ora mais, a gente busca mais, a gente se dedica mais, a gente fica mais em comunhão com os irmãos. Deus abençoa, Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua unção. Deus ministra no nosso coração uma palavra que a gente nem esperava, não é verdade? Sai algo que a gente viu que não foi da gente, que foi o Espírito Santo. Então nós temos que nos dedicar, né? Então com certeza, irmãos, Deus está neste lugar, Deus está falando ao seu coração.
Deus está intercedendo por você e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Ele se aproxima e fala sempre. Ele está vendo, Ele chamou aquela mulher e Ele também se aproxima e fala conosco. No versículo 50 de Marcos: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou disso, porque ele veio andando e chegou pertinho, se aproximou deles e falou. E foi bem pertinho, porque eles escutaram, porque o mar estava vento, difícil de escutar, né? Às vezes você está na praia aqui, e a pessoa está na beirinha d'água assim, você vem chamado daqui, ela não escuta direito, porque o som que você emite, o vento está levando para lá. Não é verdade? E ela fala de lá para você e você escuta. Por isso que Jesus, muitas vezes, quando pregava, ele pregava da beira para fora da beira, que o vento levava a sua voz, né? Então Jesus se aproximou e falou. Ele se aproxima e fala na hora certa. Não tem horas antes ou horas depois. Existe o Cronos e existe o Kairos. O Cronos é o tempo do homem. É o tempo na forma quantitativa. O Kairos é o tempo de Deus. É o tempo na sua forma qualitativa. É o tempo que Deus age na hora certa, no momento certo, e que a vitória é para trazer muita alegria ao meu coração e ao teu coração. O Kairos de Deus é o melhor para nós. Você lembra daquela história, está lá em Lucas 7, de 11 a 15. Usar alguns textos da palavra de Deus. Lucas 7, de 11 a 15, fala daquela mulher, daquela viúva. Aquela viúva de Naim, que tinha perdido seu único filho. Diz que Jesus ia à cidade chamada Naim, iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Uma multidão vinha com Jesus em direção à cidade. Outra multidão saía com aquela mulher da cidade para sepultar o seu filho. Aquela multidão que vinha com Jesus estava ali numa expectativa de ver Jesus fazer alguma coisa. Aquela multidão que saía com aquela mulher era uma multidão que estava com o coração doído, com o coração machucado, chorando com aquela viúva, sofrendo com ela. E talvez as mesmas duas multidões, tanto a que estava com Jesus como a que estava com aquela mulher, falasse assim ou pensasse assim: Jesus tinha que ter chegado aqui um pouco antes. Se Jesus tivesse chegado antes, ele, quem sabe, teria curado ele da enfermidade. E a multidão que estava com a viúva também a mesma coisa. Se Jesus estivesse chegando antes, nós não estaríamos agora indo sepultar o filho da viúva, porque ele teria operado um milagre. Meu querido irmão, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da luta, na hora do desencorajamento, na hora da dificuldade, Ele chega. Jesus chega. Ele chegou para essa viúva, Ele chegou para os discípulos, Ele chega para mim e para você hoje, e Ele chegará, virá em glória para buscar a sua igreja. Ele chega na hora certa. E aquela mulher teve seu filho restituído. A minha missão e a sua, como eu já disse, é continuar no barco. Continuar no barco. No outro ponto, Ele sempre vai ficar do meu lado e do seu lado, e sempre vai vencer o nosso problema. No versículo 51. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E o vento
ser, sou. Ele sempre vai ficar do meu lado e do seu lado. Você pode até pensar, pastor, a gente ouve assim, a gente ouve, a gente vê, mas na prática é tão difícil, a gente não consegue enxergar. Jesus parece tão distante, eu estou vendo tudo, as minhas forças se esvaírem, tudo se acabar. Eu falo para você, amado, com muito temor e tremor, porque eu não sei se eu vou passar pela luta que você está passando e se eu vou suportar a luta que você está passando. Eu sei que a palavra de Deus diz que Ele nos conduz sempre em triunfo. O apóstolo Paulo falou, graças porém a Deus que nos conduz sempre em triunfo. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. O homem para ter tanta convicção daquilo que cria como Paulo, que nós temos que nos espelhar, para que, como diz esse texto, em todo lugar seja manifesta a fragrância do seu conhecimento através de mim, através de você. Ele sempre fica do nosso lado, e Ele do nosso lado a gente vence. A última oportunidade que Jesus teve aqui nessa terra, como homem, foi do lado de dois malfeitores. Você pode recordar e ler esse texto em Lucas 23. Lucas 23 fala de quando Jesus foi crucificado. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Jesus faz tremenda diferença, irmão. O último púlpito de Jesus foi uma cruz do Calvário. Pregou para duas pessoas, uma aceitou. O último púlpito, Jesus parou e se preocupou com uma pessoa. E aquela pessoa teve... Qual é a palavra? Me fugiu, mas teve o sucesso, vamos dizer assim, de ter Jesus no último momento da sua vida, Jesus do seu lado. O privilégio. Teve o privilégio de ter Jesus ao lado da sua vida, no último minuto da sua vida. E no último instante da sua vida, Jesus estando do lado dele, Jesus venceu por ele, Jesus venceu o problema dele, Jesus lhe deu a vida eterna. Para você ver que sempre com Jesus a gente sai vitorioso. Sempre com Jesus a gente sai vitorioso. A presença de Jesus na nossa vida, irmãos, nos dá uma visão muito ampla. Nos faz enxergar melhor as coisas relacionadas à nossa esperança, à nossa existência, ao nosso sucesso, aos nossos relacionamentos, a tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Jesus abre um leque muito grande para que eu e você possamos enxergar o melhor de Deus para a nossa vida. Como diz o profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, se quiser. Muita gente quer, mas muita gente não quer ouvir. E não é ouvir com ouvido de mercador. É ouvir com ouvido que você guarde. Mesmo que te machuque no início, mesmo que te confronte, você guarde. Porque se você quiser e você ouvir, você vai comer do melhor desta terra. Diz o profeta Isaías. Você vai usufruir das bênçãos de Deus na sua vida. Cada vez está mais complicado a gente arrumar tempo, a gente buscar
É muita correria, esse mundo globalizado, né? O capitalismo, tanto aquele trabalho, tudo tem que ser rápido. Mas fica aqui uma dica, irmão. Quem é militar sabe disso. Quanto mais nós suarmos no campo de treinamento, menos nós vamos sangrar no campo de batalha. Quanto mais você suar, quanto mais você correr atrás, menos você vai sangrar no campo de batalha, porque você vai estar preparado. E Deus vai te dar estratégia para enxergar e para ir além de toda a impossibilidade que você acha que é impossível para você, mas que aos olhos de Deus, né, não existe impossibilidade. E assim, trazendo essa pequena porção da palavra de Deus, fazendo te lembrar que Jesus está olhando por nós, que Jesus está intercedendo por nós, Jesus está ao nosso lado, né? Que as tuas expectativas para o ano que entrou, hoje é o segundo domingo do ano de 2013, elas em Jesus, né, vão alcançar a vitória. E que nós possamos, assim como Daniel, né, assim como Daniel, decidir no nosso coração a buscar ao Senhor. Diz que Daniel, dependente de tudo que ele estava passando, toda afronta, ameaça de morte, ele continuou fazendo aquilo que era de costume. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia. Independente das ameaças, ele decidiu no seu coração não se contaminar, decidiu no seu coração buscar a Deus, e é por isso que ele alcançou uma vitória, além de toda a compreensão daqueles homens naquela época. Nós temos que nos decidir. Nós temos que, com a ajuda do Senhor, alcançar a vitória. Porque nós somos falhos, e por mais que nós até prometamos, Pedro, né? Pedro que andou com Jesus, Pedro estava com Jesus, quando viu aquele negócio todo acontecendo para matarem Jesus, ele, ainda que o Senhor morra, eu vou morrer contigo. Não foi assim que Pedro falou? Ainda que você morra, eu não vou me envergonhar, eu morrerei contigo. E nós vemos mais à frente que Jesus disse que ele iria negá-lo, e Pedro negou. Negou para entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Jesus falou lá em João: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus em todas as áreas da nossa vida.